Pronto, boa noite, meus caros. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, de maneira especial, nós iremos tratar sobre o sedentarismo. Então, vou colocar aqui já o tema da nossa live. Então, vamos aguardar o povo chegar para nós iniciarmos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pronto, então hoje a nossa live terá dois convidados especiais. Teremos a presença da nossa amiga nutricionista, Michele, e teremos também a participação do nosso amigo Felipe Costa, conhecido como Fê, que é personal trainer e também entende muito de educação física. E hoje nós iremos fazer um pequeno bate-papo sobre o sedentarismo, este mal do século que atinge milhões de pessoas, principalmente no Brasil. E um grande vilão dessa realidade é o nosso ativismo, seja ele profissional, que nos sobrecarrega e impede que nós tiremos um tempinho para as atividades de cunho física, como uma caminhada, um futebol ou até mesmo a musculação. Então eu vou chamar primeiramente a Michele, em seguida eu vou chamar o Felipe, beleza? O Felipe até mandou, mas já aguarda aí, Felipe. Mas os dois vão entrar ao mesmo tempo. Oi, Ramon. Bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. É um prazer também você estar esta noite aqui conosco para debater de um tema assim tão importante no tempo do qual estamos vivendo. Sim, Seja ele também tempo marcado pela pandemia, também por outros transtornos também, não só de cunho alimentar, físico, mas também até mesmo psicológico, né? Como a ansiedade e outros fatores. Você possa se apresentar nesse momento. bom, Bem-vinda. obrigada. Eu sou Michele, nutricionista, como o Ramon já falou, né? E já acompanhei, inclusive, né? A gente se acompanha já, né, Ramon? Sim, No sim. consultório já tem um tempinho, né? E aí a gente já teve uma evolução maravilhosa nesses últimos anos, né? São quantos anos, Ramon? Tu Acho lembra? que uns dois, né? Já para três agora. É mais, eu acho que é entre quase três por aí, né? Ó, o Felipe já tá na área. Oi, tudo bom? Tudo bom, gente? Não quero atrapalhar, pode continuar. Então, ótimo. Então, aí a gente vai bater esse bate-papo hoje, né, sobre sedentarismo. Vou falar e conversar um pouquinho sobre o cunho alimentar, e aí o Felipe vai falar um pouquinho aí da atividade física, né? E espero que seja bem proveitoso e que todos tirem suas dúvidas e estamos aqui à disposição para isso, né, Ramon? Sim, sim. Eu sempre falo que o meu Instagram ele tem esse fim social, né? A fim de ajudar as pessoas a viver com sentido, né? Qualificando a sua existência. Eu digo
seja na dimensão espiritual, seja na dimensão psicológica e agora a dimensão física, todas elas devem caminhar juntas em uma harmonia, né? Como se a gente for ver a visão aristotélica, né? A justa medida, né? Que é tão necessária para qualificar as nossas vidas. Então, seja bem-vinda novamente. Eu Obrigada. também eu recomendo já desde já o trabalho da minha nutricionista, né? Porque eu Obrigada. saí de um estado bem caótico, né? Bem caótico Mas tá mesmo. dando certo, graças a Deus. Deu certo Aos já. poucos, né? Lento, a gente chega lá. É Então, assim mesmo. aproveito a oportunidade para acolher no nosso meio a presença aqui do Felipe Costa, né? O pessoal chama para só Fê, né? Para os amigos próximos, Isso. né? E que é profissional de educação física, né? Que também eu tive a oportunidade também de fazer experiência com seus treinos também, no período da pandemia, né? Ele, inclusive, ele tem um trabalho belo, né, de treino por aplicativo com a Smart Fit. Olha que Então, legal. no Sim, período da sim. pandemia, Salvou. ele nos salvou, né? Seja bem-vindo. Possa se Muito obrigado. apresentar. Muito obrigado, gente. Bom, eu sou o Felipe, eu trabalho na área de educação física já há um pouco mais de 10 anos e nesse período de pandemia foi um momento que a gente se descobriu, né? Porque a gente estava acostumado a trabalhar de um jeito, a treinar de um jeito, a conviver, né, de um jeito, e tudo mudou de repente, né? Foi uma coisa que você não teve muita escolha, não teve uma preparação, não teve nada, e a gente foi se adaptando. Fui Então esse aprendendo meio no aí, processo. exatamente. A gente costuma falar muito na Smart que a gente troca o pneu com o carro andando, né? Então, foi exatamente isso. Começou a pandemia, a gente teve que se adaptar, mudou completamente o jeito de trabalhar. E o tema que você está trazendo hoje, Ramon, ele é muito importante porque foi um dos maiores impactos que a gente teve, né? Porque na academia a galera já fica com aquela preguiça de ir para treinar em casa, então às vezes é muito, muito mais difícil. E isso acaba gerando, como você falou, o mal do século, né? E, então, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui. Só agradeço e vamos lá, gente. Bora bater esse papo. Muito bem. Então sejam todos bem-vindos novamente. É muito pertinente, com certeza, essa temática, né? Eu trabalhei, acho que foi mês retrasado, eu trouxe a presença do Diego, não sei se você se recorda, né, Felipe? Ele ajudou muito, que foi juntamente com um pouco com a saúde mental, né? Faz uns 3 meses. Então hoje, de maneira especial, tentamos hoje trabalhar o sedentarismo. Então, para iniciar nossa conversa, como é que nós podemos definir este fenômeno na visão da nutrição e na visão da educação física? Com você a palavra, Michele. Ai, Maria, que responsabilidade. Começa com o Felipe. Felipe. Bom, eu pensei que hoje o sedentarismo, ele já meio que passou da fase, né? Passou da etapa de ser só uma falta de atividade física e sim um problema de saúde mesmo, né? Então, junto com o sedentarismo, e aí o Felipe vai complementar, né, mais do que eu, a gente desenvolve diversas doenças, né? Não só de cunho estético, né? Mas também de doenças inflamatórias, de doenças crônicas, né? E que, por exemplo, a obesidade é a principal e a primeira, né? Pelo, pela baixo, né, do metabolismo, que eu costumo falar que a atividade física é o fator mais termogênico que a gente tem, natural, não precisa de droga, de absolutamente nada. Então, a atividade física, ela é um fator metabolicamente, né, falando, ela tem um papel altamente termogênico, né? Então, quando a gente já deixa de fazer uma atividade física, a gente já tem menos um fator que vai gastar uma caloria em excesso que você acaba se alimentando.
com você, Fê. Complementando, né, quando a gente traz essa parte da atividade física, se você já não tem um costume e a gente entra num momento que a gente vive hoje, né, que acaba atingindo vários fatores da nossa vida, é um risco que a gente não consegue nem medir, né, quando a gente pensa em sedentarismo, porque ele pode acarretar em várias coisas. Às vezes você tem uma coisinha ali que ainda não despertou e o sedentarismo vem e te derruba e aí você começa a descobrir uma coisa atrás da outra e como a Michele falou, é o momento mais termogênico, né? É o que a gente pode fazer ali, que você não precisa de mais nada e você tem uma melhora estética, mas aí se a gente tirar a estética, você tem coisas que são muito mais importantes, né? Então a sua saúde melhora, não só do corpo, mas também mental, porque você tem a liberação de muitos hormônios durante a atividade física, aí não falo só musculação, principalmente não falar de musculação, porque tem muita gente que tem aquela coisa, eu vou para academia para ficar forte, vou para academia, mas eu não quero ter tipo, um corpo sarado e tal. Só que como você trouxe, né? Às vezes o cara jogar um futebol 2, 3 vezes na semana já traz um bem-estar tão grande para ele que já está valendo a pena. Então você consegue trabalhar vários fatores da vida com uma coisa só, sem necessidade de se aprofundar em outras, né? E complementando, né, a nova diretriz da Organização Mundial de Saúde, que foi publicada ano passado, está bem recente, né, em 2020, eu acho que novembro, setembro, por ali, eles já trazem muito bem isso, né, que atividade física você faz qualquer coisa que te movimente. Seja caminhar uma escada, subir um prédio, ou uma escada de um prédio, enfim, mas algo que te movimente. E começar com o que tem. Não esperar ter o melhor tênis para, né, fazer uma academia, fazer uma caminhada, enfim, mas se movimentar. E hoje, com o mundo tecnológico que a gente vive, é muito bom, né? Mas tem algumas coisas que acabam atrapalhando. Então, você não se levanta nem para pegar né, mudar o canal da televisão. Já tá ali os controles, todos os controles, ar-condicionado, é tudo. Então, até o ventilador hoje tem controle remoto, né? Então, você acaba, né, esses pequenos detalhes, quando você soma ao longo do dia, fazem toda a diferença. Então, se tu anda de ônibus e desce uma parada a menos e caminha para chegar em casa, eu acho que isso também já é muito válido. E a própria Organização Mundial de Saúde já preconiza isso, né? Movimente-se, faça alguma coisa, faça o que você tem ao seu alcance. Perfeito. E você trouxe essa questão da atividade física, que a gente tem uma diferença, né, de atividade física e exercício físico, mas o começar é o mais importante. Né? O começar é mais Sim. importante, porque você começa a trabalhar seu corpo e criar uma rotina para isso, né? Que importa mais do que o que você está fazendo, porque eu falo muito para os meus alunos, é melhor você treinar pouco todos os dias do que não criar essa rotina e o seu cérebro entender que aquilo ali não existe necessidade, né? Então a gente começa a excluir a atividade física da nossa vida, como você falou, hoje você tem controle para tudo, né? Hoje você pega um celular, você consegue fazer qualquer coisa. Você não tem a necessidade de sair para ir no mercado, você não tem a necessidade de sair para tipo, comprar uma revista, um jornal, qualquer coisa, você entra no celular, fez um cadastrinho ali, 5 minutos está na porta da sua casa. E você não tem mais essa questão de movimentar-se, né? E cada vez mais, eu acho que quando você tira essa parte do movimento, igual você está falando, você acaba afetando outras áreas da sua vida, e aí chega até na alimentação, né? Igual você falou. E é um problema geral, né? Afeta a mente, afeta o corpo, afeta tudo. Você não come mais direito, não dorme mais direito, né? E aí vira aquela bola de neve. E sem contar a procrastinação também, que acaba sendo, né? Junto com a preguiça, porque você não tem rotina. E aí isso é horrível, para todos os sentidos, até para a questão de uma alimentação. Então, pegando esse gancho aí, né? Porque tá tudo junto e misturado, né? Então, a questão da alimentação, eu atendo muitas pessoas que, eu prefiro comprar uma comida pronta do que, sei lá, fazer ir lá pro fogão, porque eu tenho preguiça. É mais prático. E aí a gente, né, pensa, é praticidade ou o que é mais importante nesse meio termo todo, né? Então, a praticidade é bom, mas vamos tentar usar de uma forma bem sábia, né?
Perfeito. Então a gente já definiu já o que vem ser esse fenômeno, né, que com Sim, certeza é o mal do século, como eu já havia qualificado no início, e ele causa várias consequências, né? Se a gente for É. pensar, não é somente um único fator. sim. Michele, a gente pode definir quantas consequências, né, de uma vida sedentária pode Ah, trazer? inúmeras. Primeira delas é a obesidade. E aí, junto da obesidade, a gente vem assim uma escadinha. Resistência à insulina, diabetes. A própria obesidade já é uma inflamação de baixo grau, que a gente chama, né? O que é uma inflamação de baixo grau? Ah, e aí a gente trabalha com obesos, enfim, tá sentindo alguma dor? Não, essa inflamação você não precisa sentir uma dor, mas você começa a liberar umas toxinas, né? Que são inflamatórias, que a médio e longo prazo vão desencadear processos inflamatórios que vão doer. Basicamente isso. Então, se você não tratar uma obesidade hoje, a médio e longo prazo, a gente pode desenvolver uma resistência à insulina, a gente pode desenvolver uma diabetes, uma doença cardiovascular, uma esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado, uma alteração do perfil lipídico, colesterol bom fica ruim, colesterol ruim fica péssimo. Então, é uma série de consequências, né? E sem contar essa questão do bem-estar, né, psicológico, que até o Felipe falou. Quando você começa a fazer uma atividade física, você tem liberação de várias substâncias, né, dopamina, serotonina, enfim, que te dão bem-estar. Que, inclusive, quando você cria uma rotina, essas substâncias automaticamente elas são produzidas. Porque você se enquadra na rotina, você vive a rotina e não é uma dor. Eu sempre falo que quando a gente vai criar uma rotina ou vai mudar, a gente sente dor. O que é muito cômodo, mesmo sendo uma coisa muito errada, mas é muito cômodo você ficar paradinho. E aí, a partir do momento que, eu não tenho tempo, todo mundo tem tempo, né? É só uma questão de organização. E aí, eu vou acordar 5 minutinhos antes do meu sono para fazer alguma coisa, em uma caminhada. Isso dói demais. E até a gente inserir isso de fato como um hábito, dói demais. E eu falo, tem que doer. Porque se não doer, não vai valer a pena. Né? Então, essa questão dos problemas de saúde são inúmeros. E, como eu falei, o tecido gordo, ele é altamente inflamatório. E aí o Felipe pode complementar mais do que isso, que dependendo do quantitativo de gordura que você tem, e onde ela está, por exemplo, a gordura abdominal, é altamente inflamatória. Então, a gente tem tipos de gordura. Nós temos 3 tipos, que é a branca, a marrom e a bege. O que a gente mais quer da gordura? Uma gordurinha aí marronzinha, né? Que ela é uma gordura, inclusive até boa, né? Que ela é bem ativa, ela tem um processo bem legal, né? Desenvolve bem legal um processo no nosso organismo. E sim, a gente precisa de gordura. Não é que o que faz mal é o excesso. Mas quando você tem uma taxa metabólica ou uma taxa de gordura, um percentual de gordura bem legal no seu organismo, tá tudo bem. E você precisa, a gente precisa, inclusive homens, né, que tem, homens e mulheres, a gente tem síntese de hormônios que são advindos de gordura. Por exemplo, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, que a gente encontra em alimentos gordurosos. E se você tem uma deficiência de um percentual de gordura muito baixo, ou então você tem uma alimentação muito pobre em gorduras boas, você tende a desenvolver uma carência, né, uma deficiência da vitamina D. Então, hoje, eu sempre falo que a gente perdeu o equilíbrio. Ou é tudo muito, ou eu começo a fazer uma atividade correndo uma maratona, ou eu não faço. Ou eu começo a fazer uma dieta restritiva de não comer nada, ou eu não faço nada e meto o pé na jaca todo dia. Então, a gente precisa equilibrar. Justamente. Com você, Fê. Trazendo para complementar, acho que a Michelle ela explicou muito bem sobre isso, né? Mas se a gente for numerar
Cara, não existe. A gente não consegue chegar num número plausível, porque é muita coisa. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, por exemplo, você tem uma doença cardiovascular. Aí você já começa a sentir que para voltar a fazer a atividade física, né? Então, o sedentarismo te causou uma doença cardiovascular. E aí, para você voltar à atividade física já é muito mais difícil do que se você não tivesse nada, né? Você tem aquela trava ali, porque tem muita coisa que você não pode fazer, muita coisa que você tem que tomar cuidado. E aí você começa a trabalhar de uma maneira mais chata ainda do que se você tivesse começado antes, né? Então, aí a gente passa para a doença cardiovascular e aí você já não consegue mais fazer atividade física ou exercício físico de uma maneira 100%. Se você não faz 100%, você já tem uma desestimulação natural, porque você já não está conseguindo mais, é aquela coisa. Fiquei parado um mês, quando você vai voltar, você já não aguenta pegar o mesmo peso, você já não aguenta correr a mesma distância, não aguenta fazer mais a mesma coisa, você já fica sem motivação para continuar, né? E aí quando você tem uma quebra desse padrão, dessa rotina, todo o resto vem. Então você tem osteoporose, você tem diabetes, você tem aumento de colesterol, você tem hipertensão, e aí você começa a listar e ela é infinita, né? É uma coisa que não acaba mais. E aí para você colocar na cabeça de uma pessoa que ela precisa voltar, e ela precisa voltar aos poucos, né? Não adianta você querer voltar hoje e amanhã você perdeu 20 quilos, que eu acho que é o maior problema das pessoas. Hoje eu vejo que é a falta de equilíbrio, mas também o imediatismo. Porque Exatamente. hoje você não quer nada, amanhã você quer tudo. E assim, você acumulou, só te interrompendo, você acumulou 20 quilos em 20 anos. Tu quer resolver Sim. teu problema em uma semana em uma consulta. Como é que Perfeito. funciona? A conta não fecha, né? Não dá. A E conta... aí você tem que tentar colocar na cabeça da pessoa isso. Cara, a partir de quando que você começou a ter mais de 100 quilos? A partir de quando que você começou a se sentir mal com o seu corpo? A partir de quando? Ah, faz uns 5 anos. Então você vai ter que ter 5 anos de paciência para você chegar no resultado. A gente fala muito que a pessoa ela tem que perder 1 quilo para um mês treinado, né? Então, ela perdeu 10 quilos, então ela tem que continuar treinando por 10 meses com aquele peso sem ganhar mais, né? Para ela conseguir falar, eliminei. Por quê? A pessoa hoje, ela treina, aí ela corre para outros lados, né? Então ela vai procurar um jeito dela comer menos, um remédio para ela emagrecer mais rápido, um negócio que vai fazer com que o metabolismo dela gire muito mais rápido, e aí ela vai perder 5 quilos em um mês, né? Aí ela vai falar assim, agora sim, cheguei no meu peso ideal. Dá 30 dias, dá um mês de novo, ela já voltou, dobrou o peso, já tá tudo errado de novo, a motivação acaba, porque ela fala, meu, já tentei de tudo e não consegui, então eu vou ficar aqui sem fazer nada. E aí você vê que vira, é como eu falei, vira aquela bola de neve, porque você não faz nada e aí você gera um problema por não fazer nada. E esse problema não te deixa fazer nada. E aí você começa a entrar numa bola de neve que é muito difícil de sair. Ciclo vicioso. Ciclo vicioso. E eu sempre trato minha linha de pensamento no consultório, dos meus pacientes, enfim, e aí Ramon pode ser a prova viva disso. Eu sempre gosto de tratar a raiz do problema. E aí eu não gosto de ficar enxugando o gelo. O que me leva a comer? O que me leva a não comer? O que me leva a não fazer uma atividade física? E a maioria das vezes, o problema nem é comida, mas é de fato um equilíbrio ali numa rotina de você realmente priorizar. Então, eu trabalho o dia todo. Então, pega um dia na semana, planeja a sua alimentação, já que é a desculpa que não tem tempo, planeja a semana. Então, a gente tem que encontrar a dor, a ferida. Onde é que está doendo? Qual é o problema que está latejando há muito tempo? E a gente fica só botando curativo para fingir que não está olhando, né? Então, o negócio é a raiz do problema, tratar a raiz do problema. Por que eu não faço? Porque eu não gosto, mas não tem nada. E aí, quando eu atendo, né, diversas pessoas e algumas dizem, eu não gosto de ir para academia. Tá, mas só existe academia, a gente precisa tirar um pouco essa coisa de alimentação. Se vai passar com um nutricionista, vai ter que fazer dieta restritiva. Não é assim.
se eu vou para uma atividade física, eu vou ter que ir para a academia. Não, existem hoje inúmeros. E aí a pandemia, se tiver um lado bom da pandemia, né, ela trouxe isso, de você fazer uns treinos em casa, de ter esse acompanhamento virtual, de você ter mais acesso a essas informações, de você ter essa autonomia, né, de você realmente se virar. É óbvio que existe aqueles casos que de fato nesse primeiro momento não é permitido, né? Então, grandes obesos que têm um atrito muito grande, principalmente tornozelo, que eu atendo muita gente com tornozelo bem ferradinho que não consegue fazer nada. Calma, vamos tentar perder um pouquinho de peso, ganha, né, a força, e aí você procura uma atividade física ali para valer agora. Mas é uma coisa de cada vez. E aí, se todo mundo entendesse isso, a gente teria um equilíbrio bem legal. Não só de peso, que aí também é uma coisa, Felipe, que eu sempre gosto de conversar, é essa questão de composição corporal. Todo mundo é bitolado em peso. Peso, eu quero perder peso, eu quero perder 10 quilos, eu quero meu peso ideal. Eu nem calculo o peso ideal. A balança é a nossa pior inimiga, né? Oi? A balança é a nossa pior inimiga, né? A balança, por incrível que pareça, é nossa pior inimiga, né? Então tem muita gente que perde 1 quilo no mês. Ai, mas eu perdi só 1 quilo. Como é que foi teu sono? Michele, dormi melhor, não ronquei. Bebeu água? Bebi. Michele, eu fiz cocô direitinho. Michele, eu tô mais disposta, eu acordo e tenho mais disposição. E aí, em um mês tu resolveu isso, tu ainda perdeu 1 quilo, tu ainda tá reclamando, né? E ainda tem essa questão que a gente tem que lutar. Perfeito. Perfeito, gente. Então E existem várias maneiras de você fazer. Vou até dar o Ramon aqui como exemplo. Durante a pandemia, Ramon, você escolheu o jeito mais caro de se treinar? tem Você nosso em casa, não tava todo fechado. Exatamente. Você Fazer escolheu. abdominal em casa. Eu tenho uns Você pezinhos escolheu. aqui, né? Sim, você escolheu o equipamento mais caro? O jeito mais. Aonde? Exatamente. Reinventei. A galera acha assim, eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Eu não consigo. Tudo vai ser uma desculpa até o momento de você parar de falar isso, entendeu? Sim. Muito Segue bom. aí, Ramon. Tem outra questão, né, que é a infância também, né, de um sedentarismo já na infância. Isso preocupa muito, Sim. principalmente diante dos meios tecnológicos, né, que hoje com certeza tem os seus benefícios, né, mas também tem os malefícios que corta as nossas crianças, às vezes, do convívio social, inclusive de praticar atividades físicas, né? Então é um Sim. grande perigo, né? Na E experiência de consultório, Michele, você tem experienciado algo assim? olha, não é o meu nicho de atuação. Eu atendo poucas crianças, né? Algumas pessoas mais próximas, enfim. Mas o que eu percebo é a própria, às vezes, falta de acesso à informação dos pais, né? Então, talvez eu acho que não atenda mais crianças por isso, porque a criança ela não tem culpa. Ela não sabe. São os pais que orientam. Então, se você não tem uma educação nutricional de base, você vai se tornar um adulto que não vai ter educação. Então, o problema não é a criança, mas é o que essa criança tem acesso. E aí, eu volto a dizer, não é a questão de uma restrição, né? Então, vou usar meu filho como exemplo. Meu filho vai fazer 2 anos e hoje nunca teve acesso a açúcar. Eu nunca vou dar açúcar para o meu filho? Não é assim. Só que eu quero que ele tenha equilíbrio na alimentação dele. Eu acho que hoje a gente busca equilíbrio, que é o que está faltando em absolutamente tudo, né? De nossa vida num todo, né? Então, o equilíbrio para uma atividade física mais tranquila, entender que você vai começar realmente do começo, entender que uma alimentação comece fazendo modificações pequenas que você vai ter lá na frente daqui a um mês, uma modificação gigantesca. E aí a gente não parte do princípio de um peso, mas de qualidade de vida. Eu sempre falo que o peso, ele vem como uma consequência boa,
de todas as modificações pequenininhas que você for fazendo, pequenininhas. E aí quando você se espanta, meu Deus, eu já mudei muita coisa, já tá tudo... E eu nem senti. E eu nem senti. Então, as crianças, a gente precisa talvez melhorar a educação dos pais, né? E aí, a partir do momento que você melhora a educação dos pais, você tende a ter uma criança mais educada nutricionalmente. Esse é o Um meu ponto de problema vista de sério. criança. Mas assim, eu não atendo muitas crianças, meu foco é Uhum. adulto. Adultos aí, nosso público aí, quiser ter a doutora Michele aí como nutricionista. Ah, pode Agora, marcar. só marcar. Pois é, o Felipe tem essa experiência, Felipe, assim, ou alguma consideração a fazer diante dessa realidade, né? Que hoje a questão do sedentarismo é algo precoce. Ele começa já na infância, né? Sim. Pois, por isso que a questão, aonde está a raiz desse fenômeno, né? Precisa ser detectado, né? Ramon, eu vou trazer um pensamento que eu tenho aqui que é muito simples. Tudo que é drástico não funciona. Como a Michelle trouxe aqui, tudo que é drástico não funciona. Não adianta você querer inserir uma coisa da noite para o dia. E aí que acontece com as crianças. Se você tem seu filho, você na sua vida inteira, você nunca fez nada de atividade física, nada, 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 nada. Você tem o seu filho lá de 10 anos, que a diversão dele é ficar na frente de um tablet o dia inteiro. Não adianta você pegar essa criança e tentar colocar no futebol. Não adianta você pegar essa criança e tentar colocar na natação. Não adianta. Porque quem vai sofrer é a pessoa que está lá tentando fazer ela criar um amor pela atividade física, pelo exercício. Por quê? Eu parto de 3 princípios. O primeiro, eu preciso saber se você consegue fazer. O segundo, eu preciso saber se está dentro do seu objetivo. E o terceiro, se você gosta, né? Se você estiver dentro desses 3, vai fluir muito bem, né? Ele vai fluir muito bem. Só que se você começa a fugir disso, não tem um encaixe. Então, como é que você vai explicar para uma criança que fica o dia inteiro na frente de um computador, de uma televisão, de um tablet, que andar é saudável? Entendeu? Que ela sair na rua para caminhar é saudável. Então Ah, a rotina ela precisa ser desde lá de pequenininho. E isso tem que ser junto com os pais, porque a criança ela é muito esponja, né? Então ela olha, ela vai copiar. Então não adianta você nunca fazer nada e querer enfiar na cabeça da criança que ela precisa andar, que ela precisa fazer isso, que ela precisa fazer aquilo. Então a mentalidade dos pais precisa mudar um pouco. Eu dei aula de natação por muito tempo infantil. Cara, tinha criança lá que você não acreditava o quanto a criança nadava. Tipo, criança de 3 anos indo até o meio da piscina, sabe? Tipo, não tinha medo, não tinha isso, não tinha nada. E a criança gostava. E você olhava para os pais, você via que tinha um pouquinho de atividade física ali, né? E tinha criança que, cara, o pai não ia para academia, só ia para levar, né? Às vezes até treinava, mas a rotina dele era tipo, sair de casa de manhã, sair do trabalho, ir para academia, chegar em casa. A criança nem viu o que você fez, você não inclui ela nessa linha, né? Então, para ela, fazer natação ou não, é só mais uma diversão que ela encontra os amiguinhos e fica ali brincando. Então, a gente tem que colocar isso como uma coisa necessária, só que a gente pode colocar de uma maneira lúdica, né? E aí você começa a inserir a criança aos poucos e aí vira uma rotina. E aí você tem uma pessoa aos 20 anos que pratica atividade física, porque ela, com 2 anos ela já fazia alguma coisa, entendeu? Já tinha um incentivo a isso. Muito bom. Então, precisa de ter o incentivo, né? Ele Sim, parte não somente das crianças, né? Mas dos pais responsáveis. É interessante que a psicologia, né, vai dizer que a pessoa precisa ser estimulada para ter a resposta, né? Estímulo e resposta. Se não tiver isso, não tem como ter resultado, né? Então fica aí a dica.
Então, agora a pergunta é mais geral, né? Com certeza eu vou partir agora para o Felipe, depois o Michele pode dar um complemento. Os benefícios da atividade física para sair do sedentarismo, né? Mas ao mesmo tempo para a vida, né? Quais são os benefícios? E às vezes hoje eu estava assim, numa palestra, né, agora há pouco, a pessoa colocava isso, né? Que a atividade física ela pode amenizar a dor de muitos transtornos até mesmo psicológicos, né? E aqui a gente está tratando do sedentarismo, né? Quais são os benefícios nesse geral, né, da atividade física? Você, Fê. Do princípio, eu acho que é liberação de hormônio, né? Porque aí você já começa a ter uma melhora ali mais rápida. Então, se a gente for pensar em benefício da atividade física e perceptível, então você vai ver que a pessoa ela está mais feliz, ela está mais centrada, ela consegue exercer funções mais fácil, né? Porque o corpo ele já está mudando e transparecendo isso. Então, se a gente colocar assim, o que você consegue ver muito rápido? Cara, é isso. É dormir melhor, né? Estar mais focado, mais disposição para tudo. Não tem aquela coisa de você ficar se arrastando durante o dia e tal. A parte de você não deitar na cama e ficar esperando o sono vir, é aquela coisa de você deitar e acabou, já foi. E aí, se a gente passar mais para coisas que demoram um tempo, mas é de um benefício gigantesco, controle de colesterol. Então, você tem ali a taxa de LDL muito controlada, você vai ter um aumento de HDL, que é a gordura boa, você vai ter a parte de diminuir enfermidades, né? Então, às vezes você tem ali um problema em articulação, você tem um problema nas costas, você tem, tipo, alguns entraves do corpo que vão melhorando com o tempo. Então, a lista de benefícios, ela é tão grande quanto a lista de malefícios que o sedentarismo leva, né? Então, se a gente consegue ter isso perceptível, né? A gente começa do mínimo ali, então você vai vendo ao dia a dia, depois você pega 1, 2 meses, você vai vendo que o seu corpo já tem uma resposta diferente ao estímulo, como você falou, você vai dar o estímulo, ele vai ter uma reação, e aí você chega na parte de controlar a área da obesidade. Pô, você vê hoje pessoas que perdem 40, 50, 60 quilos, entende? E aí você fala, meu, como que isso é possível? Rotina de treino, rotina de exercício, rotina da vida, porque é basicamente isso. Você não vai treinar para perder 10 quilos. Você vai treinar porque a sua vida vai ser muito melhor depois disso. Entende? Você vai ter muito mais satisfação em fazer as coisas, você vai ter muito mais tranquilidade. Cara, são imensas, assim, a imensa lista que a gente pode citar. E aí, depois disso, você tem a influência para fora, né? Então, você se beneficia disso e ainda consegue transparecer para os outros o tanto de benefício que isso traz. Então, não é uma coisa própria, né? Você consegue mostrar para os outros o quanto isso é bom. Você vê, por isso que a gente vê hoje muitos grupos, né, de treinamento. Porque uma pessoa está lá treinando, aí depois chega uma outra pessoa que vê ela fazendo, então a interação social melhora. E se a gente puxar lá para a terceira idade, vou jogar longe assim, porque hoje a gente tem um problema mental, né? Quando a gente olha para a terceira idade num todo, a gente tem o sedentarismo como o mal do século, mas ele vai até ali uns 60 anos. Depois você começa a ter outros problemas, né? Que acabam sendo oriundos do sedentarismo. Então, se a gente consegue trabalhar de uma maneira voltada para a terceira idade, você tem melhora de cognição, né? Porque ela está falando, ela está se expressando, ela está conversando, ela está ali com outras pessoas. Hoje a gente tem o problema da pandemia, mas quando você pega, eu moro num lugar que 6 horas da manhã você vai na rua, tem um monte de velhinho andando junto lá, grupo de 10, 15, sabe? Porque aquilo ali faz tão bem que não é mais só uma caminhada, né? Não é mais só um exercício, é uma terapia.
o mental precisa, às vezes, muito mais do que o corpo, né? Às vezes você vê gente reclamando, mas nada dá certo, eu faço isso, eu faço aquilo, e você não consegue focar numa solução, porque o seu corpo ele tá aqui, ó, a milhão, pensando em tudo, pensando em trabalho, pensando em família, pensando em dinheiro, pensando nisso, pensando naquilo, e você não tem meia hora do dia para cuidar de você. E aí você fala, eu durmo mal, eu como mal, eu corro o dia inteiro, eu trabalho, eu não consigo focar. E aí quando você começa a trazer para o âmbito de melhora pela atividade física, cara, é surreal. É surreal. Eu tenho casos assim de melhoras e não Em é todos treinando os todo parâmetros dia. da vida. Não é treinando todo dia. Eu dava aula para uma mulher, ela tinha 65, 66 anos. Nos últimos 2 anos antes dela começar a treinar comigo, ela caía sempre. Tipo, qualquer coisinha caía. Se machucava pra caramba, tal. Sabe aquela pessoa que sobe escada degrau por degrau? Os 2 pés em um degrau, depois os 2 pés no outro. Ela isso, grudada no corrimão. A gente treinou por 1 ano, 2 vezes por semana. Só, 2 vezes por semana, 1 ano inteiro. Ela não caía mais. Ela não se segurava mais no corrimão. Ela subia a escada tranquilamente, conversando. Coisa que ela tinha que prestar atenção para saber o que estava acontecendo, ela conversava, entendeu? Para subir escada. Isso não tem preço. Sim. Isso não tem preço. Ela não perdeu 50 quilos, ela não teve uma visão ali de nossa, ela tá super forte e tal, a terceira idade lá bombada. Não. Mas ela subiu uma escada sem precisar segurar no corrimão. Você tem noção do preço disso? Não tem. Não existe. Porque a pessoa ela conseguiu fazer uma coisa que ela não fazia mais. E aí, psicologicamente, já é outra história, é outra vida. Muito bom. Michele, agora numa visão da gente mudar agora o ângulo, ter uma alimentação equilibrada traz benefícios diante desse fenômeno do qual a sociedade está vivendo, da vida sedentária? Eu falo que é menos um peso. Que aí quando você já tem sedentarismo, já tem uma alimentação errada, já tem, né, um manejo de estresse muito desregulado, na realidade nem tem manejo de estresse, e aí você não tem um intestino bom, você não dorme direito, você não bebe água, que são 5 pilares que normalmente eu gosto de trabalhar. E aí quando você pelo menos, e a atividade física, né, se pelo menos a alimentação você conseguir equilibrar, é menos um peso. Não que o sedentarismo vai fazer parte, vai fazer bom, não. Mas é menos um peso para o sedentarismo. Então, o que aumenta peso? Excesso de calorias. O que emagrece? Déficit calórico. O que vai te emagrecer é você comer menos. Você fazendo uma atividade física, isso vai potencializar os seus resultados e aí vai melhorar a composição corporal, enfim, a gente vai fugir um pouco do peso, mas a gente, né, tem umas melhoras aí a âmbito sistêmico. Então, quando a gente trata de uma alimentação, né, mais limpa, uma alimentação pobre em industrializados, um consumo adequado de água, um sono, né, reparador, e aí já tem até estudos aí que não é necessário você dormir 8 horas, mas que tu durma 6, 7 horas com sono profundo, legal, isso já te repara, né? Um consumo adequado de pelo menos 2,5 litros de água por dia, um manejo adequado do estresse. Todo mundo se estressa, todo mundo tem problema, só que a gente precisa buscar esse equilíbrio, até não se estressar. Porque a partir do momento que você se estressa muito, que você tem uma noite mal dormida, você começa o dia com produção de hormônios que vão te fazer engordar sem tu precisar, sabe? Vão te acumular gordura, vão te acumular excesso de caloria que você nem tá comendo. E sem contar as alterações metabólicas, né, e hormonais que esse próprio estresse vai te trazer. E como o Felipe falou, a atividade física, seja ela qual for, ela tem esse papel terapêutico de melhorar psicológico, exatamente por essa questão metabólica e hormonal que ela acaba, né, tendo efeito no organismo. Então, a alimentação é importantíssimo, tá? Assim, é juntinho
com uma prática de uma atividade física. E aí eu sempre oriento realmente fazer o que você gosta. Ah, não gosta de academia? Vê o que você gosta, uma caminhada, pega uma bicicleta, pedala, caminha no quintal de casa, sobe a escada, corre no condomínio, faz alguma coisa que te faça sair da inércia, que te faça sair do zero, do marco zero, sem fazer absolutamente nada. E aí come mais saudável, né? Perfeito. E aproveitando esse gancho, né? Sempre a gente, quando fala de obesidade, a gente coloca obesidade versus sedentarismo. Será É uma que po- existe uma diferença que a gente pode fazer para o povo, né? Para o nosso público que está em casa, que às vezes causa uma confusão, né? Por exemplo, eu sendo magro, eu também posso ser sedentário, né? Sem ser obeso, né? E aí está a questão, né? Que a gente pode até mesmo diferenciar. Com você, Michelle. Por isso que eu falo que peso não é referência. Eu atendo muitas pessoas magras, mas doentes. Taxas altíssimas de colesterol, estresse nas alturas, sono, Deus o livre. E aí vai dormir 1 hora da manhã, acorda 5 da manhã, tem um dia péssimo, acaba fazendo umas compensações erradas, né? Na verdade, compensar na alimentação não é uma coisa legal, mas você acaba piorando as compensações, e aí, infelizmente, essas compensações vão mais para uma alimentação mais rica em açúcares, mais rica em gorduras, principalmente gordura trans, que é essa gordurinha mais industrializada. Então, peso, por isso que eu falo, peso não é referência para a gente. Né? Pelo menos para mim. Eu não gosto de trabalhar exclusivamente com peso. A gente faz a composição, enfim. Mas o que tem por trás daquele peso? O que tem por trás dessa pessoa que está aqui na frente? Qual é a história? Como é a rotina? Como é a alimentação? Faz alguma coisa de atividade física? Dorme? Tem um intestino bom? Tem um manejo adequado de estresse? Bebe água? Então são coisas óbvias que foram se perdendo ao longo do tempo, que para muita gente, mas o que tem a ver beber água? O que tem a ver eu fazer cocô todos os dias? Numa característica que a gente precisa avaliar. O que tem a ver eu preferir um alimento que é plantado no quintal de casa ao industrializado? E aí tem muita gente ainda que acha que comer saudável é comer caro e comer embalados. E aí oferecer para o seu filho, ou por exemplo, que tu falou ainda há pouco da criança, né? Oferecer para o seu filho produtos industrializados. Eu assim, às vezes, eu percebo em determinados locais que eu estou, e oferecer um pacote de biscoito marca X, porque é bonitinha, não sei o que, é caro, é saudável e é legal. É até uma forma de... que eu posso falar? De financeira. Então, eu oferecer para o meu filho ali uma comida mais cara, né? Eu vou estar oferecendo saúde. Nem sempre. Porque dependendo do alimento industrializado, ele vai, né, ter problemas bem a médio e longo prazo, né, metabólico e hormonal para essa criança. Então, resgatar essa educação nutricional, ou melhor, propagar a educação nutricional, eu acho que já ajudaria muito essa questão do resgate da saúde. E aí eu sempre falo, o que é saúde? Saúde não é só ausência de doenças. Saúde é o bem-estar psicológico, econômico, social e ausência de doenças. Né? Então, não é só você, como tu falou, eu sou magro. Tá, como é que tá a tua saúde? Como é que tá teus exames bioquímicos? Como é que tá teu estresse? Como é que tá, sabe? Como é que tá a alimentação? Né? Então, são os falsos magros, né? Então, tem gente palito com estatose hepática. Tem gente palito com diabetes.
Gente, queria só pedir desculpa aqui que eu tive que sair que meu telefone tocou, tá? Agora tô de volta. Entendo. A vida do Felipe também não é fácil, não. Também é uma vida cheia, né? Pois é, esse é algo sério Não, também, né? aqui é. Então, questão do falso magro, né? Então, Felipe, aproveitando esse gancho, quando você vai prescrever os treinos, né? Você deve ter fazer muita avaliação física. Não sei, você faz muita avaliação física ainda. Você olha de fato essa realidade que a gente acabou de ressaltar aqui, perceber a questão dessa realidade do obeso e daquele falso magro, daquela pessoa que não é obesa, porém é somente sedentária. Você tem esse Ramon, cuidado, eu passo para minha equipe, né? Eu sou gerente de uma academia hoje, né? Então eu tenho a minha equipe de professores. Eu não faço tanto mais, né? Eu tenho com os meus alunos, quando é para personal e tal. Mas na academia eu deixo meus professores muito cientes. Eu falo, cara, aluno mente. Ponto. É isso, aluno mente. Não adianta, porque. Mente. Primeira coisa que tem que fazer, desconfia de tudo que ele está falando. Desconfia de tudo que ele está falando. Leva para a prática, porque aí você vai começar a ver realmente se o cara sabe treinar, se ele já tem os trejeitos ali de treino. Tem gente que passa na catraca e você já fala, esse cara não treina, nunca treinou, nunca entrou numa academia na vida, e aí você já começa a lidar de uma maneira diferente. Mas tem gente que você tem que dar uma lapidada ali para poder entender. E o que a Michelle trouxe é surreal, porque a galera fica focada no peso e aí eles não entendem o resto, né? O cara super magro vai lá, vai fazer um exame de sangue, tudo errado. Nossa, um caos, né? O exame de sangue do cara é um desastre. Deus nos acuda. E às vezes você tem pessoas obesas, né? Que estão ali um pouco acima do peso e o exame acaba saindo até melhor, né? Então, na academia a gente não tem isso, né? Não tem como você chegar pro cara e falar assim, me traz um exame de sangue seu, né? Que eu vou montar o seu treino em cima. Não tem como você fazer. Então, você tem mesmo que fazer uma análise inicial, olhando para a pessoa e entendendo o que ela está te passando de informação. Mas e aí, uma escuta bem... você tem que olhar para a pessoa e, tipo, não é olhar nos olhos dela, você tem que ouvir, você tem que ver, você tem que sentir, você tem que fazer a análise completa. E às vezes você tem 10 minutos para isso, né? Você tem aquele tempinho rápido ali para poder montar um treino. Quando você está num personal, já é boa, tal. Quando você leva ali para uma aula experimental, você já tem um olhar mais clínico, né, do que a pessoa está fazendo. Mas você vê muita gente que chega e às vezes até treina, tá? Às vezes a pessoa até treina e assim, um desastre, porque realmente você vê que questão de estrutura, de corpo, de tudo, tem muita coisa errada. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e bato na tecla mais uma vez. A balança hoje é a nossa pior inimiga, porque se você for ficar se focando por ali, sinto muito. Muito bom, que boa colocação. Então estamos chegando ao final, né, da nossa live. E aí, nesse momento, podemos agora partir para a praxis, né, para o nosso público, né? O que dizer no campo prático diante desse fenômeno do sedentarismo? Então, com vocês a palavra, com Michelle. Uma dica diante dessa realidade que a gente... Eu sempre parto do princípio de você começar. Comece com o que você tem, comece do jeito que você tá e vai melhorando, né? Então, eu não tenho o melhor tênis para ir para uma academia, então veja uma outra forma de você. É fazer o seguinte, é encontrar um problema e anular com uma solução. Pode ser a solução mais bruxa, a solução mais óbvia, mas tem um problema? Anula. Tem uma desculpa? Anula.
tá? Porque se toda vida a gente encontrar problemas e desculpas, a gente não vai sair da inércia do ponto zero. Ah, eu não tenho dinheiro para eu comprar o melhor alimento. Não precisa. Come arroz, feijão, alface, tomate, é comida. Comida, ovo. Ovo é riqueza. Para mim é o melhor alimento que existe na face da terra. Ele tá ali Verdade. fechadinho na casca, né? Só vai contaminar mesmo lá na frente, mas assim, ovo é vida. Então, se tem ovo em casa, tem banana, tem frango, tem peixe, é isso que é comida de verdade, né? E comece aos poucos, qualquer coisa, né? Inclusive qualquer coisa da sua vida, né? Comece um passo de cada vez. Eu nunca fiz atividade física, então eu não vou entrar numa academia e fazer 1 hora de treino pesado. Eu nunca caminhei, eu não vou começar a correr uma maratona. Eu nunca fui pro funcional, eu não vou passar, sei lá, 60 minutos num treino intenso, né? Então basta você começar. A mesma coisa eu oriento a alimentação, ou melhor, a estilo de vida. Porque ultimamente as pessoas entendem, né, que comida eu vou pra cá, minha vida vai pra cá. Não, tu não acorda, tu não come, tu não sai pra trabalhar, tu não come. Então tua rotina alimentar tá na tua vida. E a gente não consegue dissociar isso. É assim, ó. A gente precisa introduzir e entender que a alimentação faz parte da minha vida. E aí tem muitas pessoas que entendem, né? E ainda acham que passar, por exemplo, com um nutricionista é fazer dieta. Beleza, em alguns momentos a gente vai fazer umas estratégias específicas, mas o que é dieta? Dieta é tudo que a gente come. E quando você busca um auxílio nutricional, a gente vai estratificar, fazer estratégias. E aí com dietas tal, com dieta tal, com fórmula tal, e aí a gente vai entendendo e vai modificando a proporção que isso, né, vai transcorrendo. Só que dieta é tudo que a gente come. E passar com o nutricionista não é restringir somente a alimentação. É óbvio que, se você tem um problema que lhe cause um desconforto em algum alimento, você vai precisar restringir pela sua saúde. Ou se você não restringir, isso vai virar uma bola de neve e você vai desenvolver um problema mais grave. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Comece a beber. Observa quantos copos de água eu bebo por dia. Ah, sei lá. Eu acordo de manhã, bebo, não, nem sei. E aí tem uma coisa assim que, meu Deus, dói assim no fundo da minha alma. É as pessoas não quererem beber água para não fazer xixi. Gente, bom, então, se o negócio entra, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair, né? Então, se eu vou beber um pouco mais de água, eu vou fazer mais xixi. Se eu for Óbvio. comer um pouco mais. Então, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que beber essa água vai ter que ir embora de alguma forma, né? Como é que tá seu sono? Eu tô ficando até 1 hora da manhã, desnecessariamente, porque por algumas razões, às vezes a gente realmente precisa, né? Mas eu vou precisar realmente estar até 1 hora da manhã, sendo que 5 horas da manhã eu tenho que estar de pé, porque eu tenho que me banhar, me arrumar, pegar um ônibus e ir para o meu trabalho. Como é que tá o manejo do meu estresse? Eu tô fazendo cocô direitinho? Meu intestino tá funcionando legal? Ser constipado não é normal. Eu sempre falo que sentir dor não é normal. Se você sentir dor em qualquer parte do seu corpo, tem alguma coisa que precisa corrigir. E aí, vamos fazer uma analogia bem druxa aqui. Dor de cabeça. Eu senti uma dor de cabeça, eu tomo um remédio. O remédio vai curar a dor de cabeça? Não. Dependendo da dor de cabeça, não. Ela vai diminuir a dor. E aí, se você, por exemplo, tem enxaqueca e expõe a um excesso de açúcar, que é um gatilho para isso, se eu ficar me expondo todos os dias a comer açúcar, e todos os dias eu ter dor de cabeça, e todos os dias eu tomar um anti-inflamatório, enfim, qualquer droga, isso não vai ser ruim a médio e longo prazo? Eu estou tratando a raiz do problema? Não. Eu estou só enxugando o gelo. Eu estou só remediando a situação, tá? Então, como é que tá esse meu sono? Como é que tá meu manejo do estresse? Como é que tá meu intestino? Como é que tá a minha alimentação? Como é que tá meu treino? Se a gente conseguir equilibrar esses 5 pilares na nossa vida, a gente tem saúde.
Perfeito. Muito bom. Felipe, Bom, se pode dar sua dica aí. eu posso complementar com alguma coisa, é realmente. Gente, coloque em prática tudo que a Michelle falou. É exatamente isso. Não dá pra gente achar que a gente vai deixar de ser sedentário sentado no sofá, né? Ah, amanhã eu vou. Tipo, vai se enganando sobre isso, né? Então, eu acho que tem muito disso do comércio. Não precisa ser do melhor, não precisa ser do mais caro, não precisa, às vezes você não precisa nem ir para academia, né? Então a gente às vezes tem ali um conteúdo muito interessante, então a, a dica principal é procure um profissional, independente de para onde você vai. Procura um profissional. Às vezes ele vai te ajudar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil, dá dica, igual a gente está fazendo aqui, entende? Ah, mas eu vou ter que comprar equipamento. Não, cara, às vezes você fazer um agachamento, uma flexão, um abdominal por dia, todo dia você ir fazendo, o seu corpo vai se acostumando àquilo. O que você está fazendo? Entendeu? Você não está deixando de lado, você não tá fazendo uma coisa errada, você está pondo na sua rotina uma coisa que é saudável, né? Então, comece. Comece. E aí, aos poucos você vai sentindo, pô, eu preciso de um pouco mais disso, vou me planejar, né? É como a Michelle trouxe. Estratégia é tudo, né? Você tem um problema, você traz um plano de ação para ele. Então você tem ali, meu problema é sedentarismo, meu plano de ação é começar a treinar. Meu problema é obesidade, meu plano de ação é começar a me alimentar melhor. E aí, se planeje para isso, né? Porque um pacote de salgadinho custa dinheiro também, né? E às vezes você consegue transferir isso para um outro lado. Então tem toda essa questão de você entender onde você está, onde você quer chegar, né? Acho que o primeiro de tudo é você ter isso muito claro na sua mente, né? Porque você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, às vezes você não vai pegar o certo. Então a gente precisa entender aonde eu quero chegar, o que eu quero ter na minha vida. Pô, eu quero melhorar minha saúde, eu quero dormir melhor. O que eu preciso fazer para dormir melhor? Tomar remédio? Não. Não, você não vai ter uma melhora, entendeu? Como a Michelle trouxe. A gente vai mascarar um problema. E aí a gente começa a mascarar, mascarar, mascarar. Quando chegar lá na frente, esse probleminha pequenininho que você podia ter resolvido, acabou com a sua vida. Entende? A conta chega muito. Exatamente, exatamente. E aí a hora de pagar fica muito difícil, né? E não dá para parcelar. Ela vem de uma vez só. É de uma vez só. Então esse ponto é muito importante. A gente precisa ter consciência de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, se estruturar para isso, né? Porque como você falou lá no começo, Mi, e é muito verdade, dói você mudar. Entende? Muito. Mesmo que no ponto que tu esteja, seja um ponto de zona de conforto ruim, que está te trazendo muitas coisas ruins, mas tu tá acomodadinho. Ah, eu tô muito acomodada aqui, eu não vou mudar, vai doer mais ainda se eu mudar, vai ser duas dores, vão ser. Acho que a Michelle travou? Oi? Exatamente. Então a gente precisa ter essa consciência. E cara, procura ajuda, sabe? Procura ajuda. Se você não tem nada ali para começar, me chama, fala assim, Fê, eu não tenho nada para começar, eu quero uma ajuda. Me passa alguma coisa que eu consiga fazer na minha casa. Eu não tenho real, não tenho nada, não consigo fazer nada. Eu quero começar porque eu quero sair disso. A gente está aqui para ajudar, né? Eu acho que a nossa responsabilidade por ser da área da saúde, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Uhum. É igual o médico que não salvamento. O cara caiu na frente dele ali, ele é médico, ele tem que ajudar, independente dele trabalhar para o melhor hospital do mundo, ele fez aquele juramento e ele tem que cumprir. Então, acho que a gente, como área da saúde, a gente tem a mesma importância, né? Então, o mesmo peso nessa ajuda. Pô, eu não vou negar uma ajuda, eu não vou. O cara chegou para mim, ele me chamou, ele olhou pro meu trabalho e falou assim, cara, eu confio nesse cara para me ajudar. Eu não tendo nada hoje, eu confio nesse cara para me ajudar. Ele podia escolher qualquer um. Podia escolher qualquer coisa. Ele podia ir na internet, pegar um treino grátis e fazer. Mas ele confiou em você para chegar lá e falar, preciso de ajuda. Então, cara, chama a gente está aí para ajudar. Comece, que é o segredo de tudo. Comece. Faça. Comece.
faz com o que tem, começa com o que tem e vai melhorando a proporção do tempo que vai passando, que tu vai ver que vai ganhar vida. Treine, coma, durma, repita. Muito Acabou. bem. Travou, então a gente Oi? vai passar para as considerações finais, né? Tá me ouvindo? Travou, mas voltou já. Voltou. Oi? Então a gente vai partir agora para as considerações finais. Aproveito a oportunidade para agradecer cada um de vocês por estar presente nesta live. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Felipe. Estamos à Deus disposição. abençoe a missão de vocês, levando com certeza saúde, qualidade de vida às pessoas. Se vocês quiserem falar um Amém. pouquinho, Eu comenta. quero agradecer o convite. Eu amei, fiquei muito lisonjeada e honrada pelo teu convite, tá? Tá Se precisar de certo. mais coisas, como sempre, eu estou à disposição. O que eu puder ajudar, como o Felipe falou, a gente tem uma responsabilidade social enorme, então estamos aqui. Tá Exatamente. certo. Muito obrigado, Ramon, pelo convite, Michele. Muito obrigado. Se deixar, a gente vai falar sobre isso aqui até amanhã. Ah, Então, meu Deus. fácil. Gente, obrigado. Vamos ver É outro verdade. tema aí pra gente fazer uma correlação legal e aí a gente aborda outras coisas, que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas ainda. Exato. E estamos Se à tiverem com disposição. dúvidas, gente, quem tiver aqui, manda nos nossos directs, né? A gente responde sem problema. Então, o Felipe também, o pessoal quiser conhecer o trabalho dele, só buscar no Instagram. Trabalho muito bom. Gente, obrigado. Valeu. Ramon, obrigado pela confiança no trabalho. Abração. Tchau, Boa noite. Ramon. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado, gente. Boa Amém. noite. Tchau. Tchau, Tchau. gente.